dar reinício aí, nossa EBD. Alguns podem estar achando, rapaz, é muito tempo, desde as 9 horas estamos conectados. Irmãos, é uma EBD, apenas estamos distantes. Temos procurado nos dias de culto, com exceção da terça-feira, estamos nos programando também para termos meditação na dia de terça-feira. Mas por enquanto, hoje, se você puder nos acompanhar aí, todos os domingos às 9 horas da manhã, nós temos a EBD. Às 18h30 nós temos o culto evangelístico da igreja do Templo Batista Bíblico Maranata, ali em Lauro de Freitas, né? Aqui estamos situados na Bahia. Nós temos alguns irmãos que nos acompanham aí de outras igrejas, amigos, irmãos também de Salém, nosso irmão de Salém, nosso irmão lá de Pernambuco, várias pessoas têm nos acompanhado. E o nosso propósito com essas transmissões, irmãos, é edificar de alguma maneira você e nos mantermos aí a cada dia alicerçados na palavra de Deus. Então, os irmãos aí estão voltando aí, se comunicando, e aí temos a comunicação através desse meio aí que é da internet, qual você pode mais tarde depois rever, né, estudar a lição passo a passo. E agora nós teremos a meditação da palavra de Deus, que tem tudo a ver com esse contexto também deles, né? Tanto de Isaac, tanto de Jacó como de Esaú. Mas eu quero trazer totalmente fora do Velho Testamento. Eu quero que você se transporte agora aí para o Novo Testamento e abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos aprender um pouco aí da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículos que vai nos ensinar sobre duas pessoas, duas mulheres, 38 a 42. Lucas capítulo 10, 38 a 42. Tem a ver com Jacó e Esaú, sim, mas não no contexto geral. Eu quero trazer o ensinamento dessas duas mulheres, que pega um pouco também do ensinamento deles dois lá. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42 diz: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós temos aí a leitura da palavra de Deus, onde duas mulheres viviam de forma totalmente diferente. Também, se formos compararmos ao passado, dois homens de forma diferente. Esaú vivia de uma forma, Jacó vivia de forma diferente. Marta vivia de uma maneira, Maria vivia de outra. E o título da meditação é Vivendo Distraidamente. Vivendo distraidamente. Hoje, nesta manhã, falaremos de uma serva de Deus que vivia de forma distraída, e as muitas preocupações tirava ela do foco da vida. E por conta dessa situação, foi chamada pelo nosso próprio Senhor. Atenção, disse: olha, você vive de forma errada, vive de forma errônea, vive de forma distraidamente. Infelizmente, notamos que foi há mais de 2000 anos essa história. Interessante, perdão. Notamos que foi há mais de 2000 anos essa história. E que esse momento, que viveu há 2000 anos, acontece hoje. Em meio à situação que nós estamos vivendo, em meio ao momento que estamos vivendo, há crentes que estão vivendo da mesma maneira que Marta, distraidamente. Crente que, em vez de estar aprendendo a palavra de Deus, aproveitando o tempo que está tendo em casa para estudar, para ter mais contato com a sua família, para ter mais contato com a sua esposa, com os seus filhos, estão ainda dispersos, estão distraídos. E você, se você, meu amigo, está nos ouvindo também, se você está perdendo o seu tempo que tem de sobra agora, com tantas coisas que não tem valor, que você possa ser edificado de alguma maneira, que você possa estar mudando o rumo da sua história aí. Não é? E eu quero trazer alguns ensinamentos rapidamente nesta manhã.
sobre essa história. Marta era uma serva de Deus, mas que ela procurava, naquele momento ali, fazer a comida. Irmãos, quem estava chegando para casa era Jesus Cristo. Então Jesus era amigo deles. Jesus ia constantemente para Betânia. Jesus amava Lázaro, seu irmão. E Maria e Marta ali aprendia com Jesus quando Jesus chegava na sua casa. Marta se preocupava em servir. Marta é aquele tipo de servo de Deus, que tinha prazer em servir. Mas Marta perdia o time das coisas. Marta se preocupava demais com a vida secular e deixava de aprender do mestre. Deixava de aproveitar a oportunidade que tinha. Então, Marta se preocupava com a comida. Era importante? Era. Quantas mulheres hoje, agora nessa manhã, estão fazendo a comida para os seus maridos, né, na sua casa? Quantas servas de Deus têm trabalhado, acordado cedo? E por conta disso, muitas terminam nem indo mais para as EBDs quando tem a oportunidade, porque precisam dar assistência ao seu marido descrente em casa. Mas quantas servas têm a oportunidade e não vão? E colocam qualquer empecilho para fazer a obra de Deus. Não, hoje eu vou ter que fazer isso. Hoje é domingo, mas eu só tenho esse tempo. Eu trabalho o tempo todo. Então muitos estão agora perderam até seus empregos. Muitos perderam seus empregos e não tem mais emprego para dar desculpa. Que é o emprego que está lhe tirando da obra de Deus. Talvez agora lhe falte tempo, né? Ou se faltava tempo, melhor dizendo, agora você tem tempo demais e mesmo assim você não dá tempo para Deus. Então você apenas é um crente que tem desculpa. Mas Marta era aquela serva que estava querendo fazer o melhor para Jesus Cristo, o jantar. E andava muito distraída em muito serviço. Há pessoas que andam tão distraídas que não tem nenhum momento para conversar com Deus. Há pessoas que são tão distraídas que nem tem tempo para orar, para meditar, para se inclinar, para conversar em família. Nós temos aqui na minha casa, eu desde quando eu entendi, e eu preservo isso, a minha filha mais velha tem 20 anos, e desde quando ela nasceu a gente faz as mesmas coisas, e os mais novos também, o mais novo tem 15 anos, e eu sempre ensino que na hora da refeição todos têm que estar na mesa. E eu defendo isso com unhas e dentes. Se eu estiver em casa, dificilmente, só se um estiver dormindo, mas dificilmente se reunirá à mesa para comer sem ser todo mundo. Então, se não comer na hora, não vai comer mais não, porque nós aproveitamos o momento de estar na mesa junto. E ali, às vezes, depois do almoço, do jantar, do café da manhã, tem um momento de conversa, e às vezes entra na Bíblia, na maioria das vezes, né, melhor, às vezes não. Na maioria das vezes entra na discussão da Bíblia, no estudo, e às vezes altas horas. Já chegou o momento de a gente ter 3 horas da manhã, juntos aprendendo sobre a palavra de Deus, e é um momento gratificante. Então, a Marta, ela buscava ali fazer a comida, estava também, era a maneira correta? Não, Marta, ela tinha oportunidade de aprender. Marta estava preocupada apenas com a comida, e naquele momento não era interessante a atitude de Marta. Marta foi chamada a atenção por Jesus Cristo porque ela estava preocupada com muitos afazeres. A crente está preocupada com muitos afazeres e não se preocupa com a obra de Deus. Se preocupa com o filho, se preocupa com a mãe, se preocupa com o pai, se preocupa com o trabalho, com o carro, com o papagaio, com o periquito, com o cachorro, com qualquer outro animal. Tem crente que valoriza mais o animal do que um ser humano. Tem crente que deposita mais amor, né, sobre os animais, que são os crentes humanistas, de que com o próprio ser humano, de que valoriza o ser humano, de que com a obra de Deus. Mas sobre isso vamos falar outro dia. São pessoas dessas que têm falta de sensibilidade com a palavra de Deus. Pessoas que se preocupam com outros afazeres que não é obra de Deus ou a causa de Deus. Não estou dizendo que a gente vai viver 100% da nossa vida apenas preocupado com a obra de Deus. Mas naquele momento era mais importante para Marta estar preocupado mais com a obra de Deus. E Marta assim desprezou. Marta, assim, versículo 39. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Talvez você reclamava, né? Não, toda hora igreja, culto, hoje você não tem mais oportunidade. Hoje a gente está vetado, estamos proibidos, né, pela situação de estarmos na igreja juntos. E irmão, sabe que é assustador, em meio a tudo isso,
países que estão destruindo as igrejas. Vários países aí. Destruindo. Na China mesmo agora foi destruído um templo gigantesco. Países que terminam aí oprimindo mais ainda, né, o povo, não permitindo que o povo adore, infelizmente. Não é diferente daqui a alguns dias. Teve até um caso agora em Santa Catarina também, que do governo lá que proibiu. Teve até um caso de um cidadão que foi autuado, né, porque estava fazendo culto no lar. Imagina até que ponto nós chegamos. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas seculares e estão proibindo, né, ao ponto que chegamos, proibindo os servos de Deus de adorar o seu Deus. Então nós precisamos valorizar aquilo que é mais importante. Talvez daqui a dias chegue nos outros estados aí, mas creio que Deus é maior e não vai permitir. Mas se porventura permitir, você vai ter que tomar uma decisão, se vai querer servir a Deus ou se vai viver distraidamente aí com toda sorte de coisas ruins que o mundo está oferecendo. E são crentes que não têm sensibilidade da palavra de Deus. As muitas atividades afastam o servo de Deus de estar mais voltado para a casa dele. Marta se preocupava demais. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando de Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-me que me ajude. Pessoas que são muito preocupadas com tantas coisas, muito atarefadas, só encontram erro nos irmãos. Já parou para pensar? Tem irmãos que só chegam na igreja para falar mal um do outro. Agora nem fala, né? Fala porque não está na igreja. Mas se ela tivesse preocupada literalmente com a palavra de Deus, ela não tinha tempo para falar da sua irmã. E ela chega até Deus, até Jesus, e diz: olha, Senhor, não se te importa que minha irmã deixe aí? Ela não quer me ajudar. Eu estou fazendo a comida, o guisado está na mesa já, o novilho já está cevado, a farinha, o pão asmo, o vinho. Vem ela me ajudar, vou colocar os talheres aqui na mesa. Aí Jesus diz para Marta: que resposta! Que resposta do nosso mestre. Ele sempre tinha palavras que levavam o ser humano a pensar duas vezes depois, né? Ele diz, versículo 41, respondeu Jesus: Marta, Marta. Talvez Jesus esteja falando para você nessa manhã agora aí, que está nos ouvindo. Coloque no nome de Marta o seu nome. Quantas coisas você tem se preocupado em vez da minha obra, da minha casa? Será que nós estamos preocupados com a casa de Deus, como vai ser a continuidade da obra de Deus da igreja local? Ou a gente está preocupado apenas no nosso trabalho, se eu vou ter dinheiro amanhã, se você vai ter dinheiro, se eu vou poder pagar o colégio do meu filho, se você poder pagar a sua parcela de carro, de apartamento, de casa, qual a sua preocupação hoje? Talvez você esteja preocupado com isso, né? Talvez você esteja preocupado mais em pagar os seus compromissos que você honrou, do que até ser fiel a Deus. Então pense nisso. Pense nisso. Respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Deus está falando para nós, irmãos, para você, para mim. E eu entendo a cada dia que eu devo me preocupar mais, né, com a obra de Deus. Eu devo ter mais zelo. Eu devo dedicar mais tempo da minha vida. A minha família entende isso. A gente tem muita questão. Eu tento ensinar muito isso para eles, que o mais importante é a obra de Deus. Nós precisamos estar mais unidos juntos fazendo a obra de Deus. E quando a família se une para fazer a obra de Deus, não há tempo para desentendimento, não há tempo para briga, não há tempo para choro, não há tempo para discussão, porque a obra de Deus é em primeiro lugar. Então a falta de comunhão com Deus leva o crente a ver a vida do outro. Então se você não tiver tempo para com Deus, você vai ficar vendo a vida do outro, falando da vida do seu irmão. Então você precisa entender isso. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Maria escolheu o que é melhor. Você deve escolher o que é melhor para a sua vida. Você deve escolher o que é melhor para a sua vida. E o que é melhor para a sua vida sempre estará baseado, pautado na palavra de Deus. Sempre a Bíblia vai ter resposta melhor para você. Esqueça os seus amigos, esqueça sua mãe, o ensinamento errado que sua mãe vai dar, seu pai vai dar. Daqui a pouco alguma mãe vai ter a pé de mim. Mas se a sua mãe não tem maior autoridade que a Bíblia, viu? Cuidado com o seu marido, o seu filho. O ensinamento é melhor na palavra de Deus.
Claro que normalmente as mães, os pais não vai dar ensinamento contrário, mas se der, fique com a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. É necessário, irmãos, ter um equilíbrio entre a vida espiritual e secular. Mas se for para pender, penda para o lado espiritual. Porque o material, o secular, vai levar à destruição. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, deve prezar para servir e valorizar o trabalho um do outro. Então Marta deveria valorizar Maria, como Maria não falava de Marta. Você não vê o texto de Maria falando de Marta. Você não vê, só vê que Marta está falando de Maria. Então o servo de Deus que está preocupado com a obra de Deus, ele não tem tempo para falar da vida do irmão. Então por isso quando o irmão chega, fulano, rapaz, não quero nem saber. Gostei muito do ensinamento de um pastor certo dia, que ele falou o seguinte: quando o irmão vai falar da vida do outro, sabe o que eu pergunto? Você vai confirmar aqui com o irmão? Não, então não quero nem saber. Então, eu aprendi naquele dia com aquele pastor. E eu disse, olha, quando o irmão vai falar, não quero nem saber, eu não tenho tempo. Irmãos, eu não estou preocupado, tem tanta coisa na minha vida. Eu conversava ontem com uma irmã sobre isso. Tem tantas coisas que eu tenho que estar preocupado em fazer a obra de Deus, preocupado no sentido de querer fazer a obra de Deus, querer expandir, querer que a obra de Deus cresça. Então quando vem, fulano falou isso, não quero perder tempo com isso. Eu não tenho tempo para isso. Meu tempo eu tenho que reservar para aprender mais, para me capacitar mais, para avançar mais na obra de Deus. Essas questões que não levam a lugar nenhum, deixa de lado. Deixa para quem quer, para mim não. Devemos ter as duas qualidades dessas duas mulheres. Ô irmão Jesus, você estava falando que Marta estava mais preocupada e não estava agradando a Deus. E tem que ter a qualidade dela, sim. A qualidade que você deve extrair de Marta é a qualidade de servir. Vamos ver mais tarde na Bíblia que Marta vai ser colocada de uma maneira que ela estava servindo a Deus. Mas a qualidade de Maria sobrepujava a qualidade de Marta. Naquele momento era melhor estar ouvindo, em comunhão. Naquele momento era melhor ter contato com a palavra, do que estar distante da palavra. Então hoje, nesta manhã, se você reservou o tempo para ouvir a EBD, o pastor Humberto já postou desde as 9 horas aí a questão aí do ensinamento da palavra de Deus. Você hoje tem um meio de comunicação que pode estar lendo, mas não fique distraído. Tem crentes que estão tão distraídos, está assistindo todo tipo de filme, assiste a série toda da vida. Não, vou colocar minha série em dia, mas não coloca a leitura da palavra de Deus em dia. Eu vou aproveitar agora para ler 20 livros, mas não coloca a leitura da Bíblia em dia. É bom ler livro? É bom. Eu leio muitos livros. Ensino meus filhos a ler muitos livros aqui. Mas a Bíblia é o maior livro e o melhor livro a ser lido. Então é mais importante a comunhão com Deus. Mais importante viver. Então se você tiver buscar a qualidade de Marta, é bom. Mas não deixe que a qualidade que essa qualidade, né, de servir, quem serve, agora trazendo para os nossos dias, está querendo fazer a obra de Deus. Mas não se preocupa apenas, né, em fazer algo. Se preocupa em ter comunhão com Deus. Tem pessoas que querem trabalhar na obra, se preocupa muito com a obra, mas não se preocupa em ter comunhão com o dono da obra. Fazer a obra é uma coisa, e não ter comunhão com o dono é totalmente diferente. Então, você tem que ter comunhão com o dono da obra e precisa fazer a obra dele. O mais importante para a nossa saúde, nossa alma e para a glória, né, é justamente, e para o nosso próprio bem, é que nós tenhamos comunhão com Deus. Então, eu posso viver servindo em comunhão. Eu posso viver servindo em constante comunhão. E posso viver servindo sem comunhão. Aí que Marta vivia. Marta vivia sem comunhão. Marta apenas estava servindo. E Jesus chama a atenção dela justamente isso. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu, né? Irmãos, naquele momento era mais importante estar ao lado de Jesus Cristo. Hoje não há como duvidar do melhor momento. Vale a pena você investir mais na obra de Deus, vale a pena você investir mais em aprendizado, vale a pena você investir mais em comunhão, ore mais, leia mais a Bíblia, se dobre mais diante de Deus, porque é nesse momento que você vai estar valorizando muito mais aquilo que você professa. Então, não viva distraidamente feito Marta vivia. Viva da forma que Maria. Maria buscava comunhão. Maria buscava intimidade. Maria buscava aprendizado. Maria buscava
aprender em ser alimentada. Então, se você, meu irmão e minha irmã, está buscando ser alimentado nesses momentos difíceis, com certeza você terá ensinamentos para nós e para a sua vida mais tarde. Podemos entender que cada momento Deus quer nos ensinar algo. Então, não viva distraidamente achando que Deus não está vendo as coisas. Nós aprendemos na lição agora há pouco da Alicerce Firme que Deus conhece tudo e vê tudo. E Ele quer que os seus filhos, os seus servos, o sirva e o adorem. João 4:24 diz que Deus é Espírito e procura que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Para adorar a Deus tem que ter comunhão com Ele. Então, não viva distraidamente, viva servindo a Deus, mas viva em comunhão. Procure um equilíbrio. Não queira assistir todas as séries possíveis. Não queira. Assista as séries, assista. Mas também reserve um tempo maior, muito maior, para em comunhão, em contato com a palavra do nosso Deus. Maria escolheu a melhor parte. Nunca será tirada. Se você aprender da palavra de Deus, ninguém nunca pode lhe tirar. Pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer, mas ninguém lhe irá tirar isso de você. Sabe por quê? Foi enriquecimento, capital intelectual, aprendizado de Deus, enriquecimento da palavra de Deus, e ninguém pode lhe tirar isso. E mais tarde, nos vendavais da vida, você vai justamente ter alicerce seguro para continuar a sua jornada cristã. Naquele momento era mais importante ouvir a palavra de Deus aos pés do próprio Deus, Jesus Cristo. Então Marta perdeu aquela oportunidade. Maria assim estava aprendendo. Nesse momento, não deixe passar batido. Se dobre diante de Deus. Peça a Ele para que Ele dê coragem a cada dia de você continuar aprendendo dele, ter mais ânimo para orar, ter mais ânimo para ler a palavra dele. Ramon disse aí que já está acabando a Bíblia já. Ramon disse que vai acabar a Bíblia aí em 2 meses. Lê toda hora, não para. Tem muitos irmãos aí que estão atualizando a palavra, a leitura diária. Continue se esforçando para ter mais comunhão ainda. Lute contra a sua própria natureza para ter mais comunhão aí com Deus, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E que Ele nos abençoe.